hoje, de novo, a gente vai fazer pintura. Algumas pessoas podem até estranhar, mas eu venho da pintura. Minhas primeiras matérias para revista, para TV, foram com pintura. Acreditem se quiser. Faz um tempo que eu não pinto, mas eu estou amando poder retornar a isso. Uma coisa que eu gosto bastante é pintura de móveis, são reciclagens de móveis, aquelas técnicas todas que a gente tem. Tem coisas interessantíssimas, então, à medida do possível, a gente vai colocando alguma coisinha de vez em quando. Eu precisava de um móvelzinho para colocar aqui no meu cenário novo, e eu já tenho um móvel que é bem antiguinho, esse que vocês estão vendo aí. Ele já recebeu, acho que 2 ou 3 pinturas, porque de vez em quando eu mudo a cara. O interessante, gostoso de você saber fazer é isso. Você viu alguma coisa bacana, você já logo quer colocar em prática, então tá sempre modificando a carinha das coisas, tá? Aqui é a gavetinha dele, olha, a parte frontal já tá prontinha já. Tem um aspecto bem country, bem rústico, né? Uma coisa mesmo que tá combinando, a meu ver, aqui com o tema, que tá falando dos ovos, né? Ovos frescos. E a gente vai ver como é que faz, tá? Um outro detalhe é que a gente vai ver também como fazer uma pintura que se chama chalk paint. Seria mais ou menos como uma pintura de giz, mas no caso a gente vai utilizar gesso. Por que a gente usa o gesso na pintura? A tinta, eu ia falar o nome da marca, a tinta látex, ela é perfeita para tudo que você imagina. Tem gente que nem sabe, inclusive, que é com ela que a gente pinta os móveis. E ela tem uma excelente fixação. Ela fixa na madeira, ela fixa no vidro, ela fixa em metal, ela fixa onde você quiser. Haja visto quando cai no chão de casa, dá um trabalhinho para tirar, né? Então ela é excelente. Então por que a gente vai colocar, já que a tinta é uma tinta que é tão perfeita que ela tem boa fixação? Porque a gente vai deixar ela mais encorpada e nós vamos precisar de menos demão. Um outro senão, né, uma outra característica que faz com que essa tinta preparada desse jeito fique mais, com apelo maior, fique mais desejável, é que ela não precisa de preparação prévia. Você não precisa lixar a sua peça antes. Vamos supor que você tem um guarda-roupa que tem aquele verniz e você quer pintar em cima. Você não precisa de preparação. Vamos supor que você tenha uma peça que tenha pintura a óleo. Antigamente se fazia isso muito nos móveis. Essa tinta, ela pega tão bem que você não vai precisar fazer nenhuma preparação. Não precisa lixar a peça antes, seja lá a tinta ou o acabamento que essa peça tiver, tá? E ela com menos demãos também, às vezes 2 demãos. Quando muito 3, mas nunca passa disso, mesmo que embaixo tenha uma tinta muito escura, com 2 ou 3 demãos no máximo você consegue resolver e fica tudo bem bonito, tá? A gente pode usar 2 materiais. Hoje eu vou fazer com esse e depois, posteriormente, nós vamos fazer com outro material que existe também, que também é uma preparação, as duas tem esse nome, de chalk paint, que é uma pintura chama-se pintura de giz, talvez fosse o nome aqui. Tem gente que chama também de pintura de leite, tá? Eu tenho aqui um gesso, tá? Um gesso em pó, desse gesso que a gente compra em qualquer casa que você for de material de construção, você vai achar, tá? E além do gesso, você só precisa de água e da tinta. Eu vou mostrar a proporção porque a minha tinta aqui já tá preparadinha, tá bom? Eu tenho como medida um copinho aqui. Você pode achar a medida que você quiser. Então, se você tiver uma xicrinha e você quer preparar uma quantidade maior, você pode usar uma xícara, o que você quiser. Porque a nossa preparação é em proporção. Então, eu vou precisar de um copinho desse de gesso, tá? Que eu vou colocar num frasco onde eu quiser, para poder misturar. Vou colocar também esta mesma medida de água e vou colocar e vou bater. Eu já tenho aqui, olha, já me adiantei um pouquinho e aí a gente vai misturar. Você pode misturar do jeito que você quiser, bate bastante para ele dar uma boa diluída, mas pode ser assim mesmo. Ou de repente, se você tiver numa vasilhinha mais baixinha, você pode mexer com uma colher, bater com um fouetzinho que você não vai utilizar mais na cozinha, porque é melhor deixar tudo separado que você usar aqui, tá? Misturou aqui, você vai colocar
3 potinhos desse da sua tinta, da cor que você quiser. E aí a sua mistura também, bate de novo e a sua tinta já tá pronta, tá? Tem gente que faz isso profissionalmente, deixa até um mixer daqueles tipo que bate, né? Todo mundo sabe o que é o mixer, deixa um mixer para fazer essa mistura. Outro detalhe, não faça uma quantidade muito grande. Essa quantidade que eu tô falando para vocês, esse móvelzinho que a gente mostrou, eu pintei ele inteirinho e ainda sobrou. Então rende bastante também, porque são menos demãos que você vai aplicar, então ele rende super bem, tá? Aqui tá minha tinta, olhem. E assim, essa tinta eu já fiz ontem, mas o certo realmente é fazer na hora. Se você não vai pintar tudo no dia, você faça o tanto que você vai usar naquele dia e no dia seguinte você faz de novo, tá? Porque ela pode talhar. Toma cuidado, coloca a água que você for colocar, também você, por favor, coloque uma água filtrada, porque as águas têm bactéria, então às vezes causa algum problema. Olha só como ela fica uma tinta grossa. Há um outro detalhe, essa tinta eu não misturei do jeito que eu tirei da lata, porque vocês sabem, eu usei uma tinta Souvenir, a Souvenir ela tem que ser preparada. Então se você vê, se está escrito lá na lata, que você tem que acrescentar 10% de água, então já prepare antes, tá? Porque é a tinta já preparada, já na diluição dela, que você vai misturar um terço, né? Então, um terço de gesso, um terço de água e a tinta já na preparação dela. Aí eu passei algumas demãos aqui, é óbvio que isso daqui é apenas uma madeirinha que eu até posso aproveitar depois, se ficar bonitinho, posso pendurar em algum lugar. Mas é só um mostruário, porque não daria para eu fazer o móvel todo aqui. No caso de vocês fazerem o móvel, tira tudo que vocês tiverem, por exemplo, de abrir, né, as fechaduras, se for de correr, essas coisas vocês podem tirar ou podem pintar por cima, porque a tinta pega inclusive em metal, tá? Então tira, limpa bem, escova, passa um paninho, tira todo o pó e aí tá na hora de pintar, não vai precisar lixar. Aqui a gente já pintou, quem pintou foi o Manuel para mim. E como eu quero, não sei se dá para vocês verem aqui, olhem, a gente lixou, passou uma lixa depois, essa lixa é na pintura, tá? Não foi antes. Então, como eu lixei aqui, ele aparece uns detalhezinhos, e eu queria que ficasse assim, mais claro, eu passei uma demão de uma outra cor, uma cor mais clarinha, eu nem trouxe aqui, para que ela aparecesse então no fundo. Então eu passei uma tinta mais clara, uma demão só, e passei 2 demãos dessa tinta aqui e já tô com essa cobertura. Eu já comecei a lixar aqui, então vocês estão vendo que já aparece, mas ela cobre, gente, que é uma maravilha. Acho que eu vou até passar um pedacinho aqui, só para vocês verem, eu vou mostrar aqui, olhem, como ela cobre super bem, olha, a primeira demão que você passa e um outro detalhe, você não precisa, como no caso das outras tintas, você não precisa passar sempre na direção do veio da madeira. Nesse caso, você pode vir com pinceladas cruzadas, tá? É o mais indicado, inclusive aqui. Olhem só, gente, que maravilha, uma demão da tinta e ela já cobre tudo, fica super bacana, perfeitinho, tá? Óbvio que vai precisar uma segunda demão, que quando ela vai secando, ela vai perdendo a opacidade, né? Então vai ficando um pouquinho mais transparente, mas 2 demãos é mais do que o suficiente, tá? Vou virar aqui, porque eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o stencil na madeira. Por isso que eu já dei uma lixada, porque o stencil, a gente fez outro dia, vou deixar aqui pra vocês verem um cardzinho. Para vocês verem, a gente colocou o stencil no tecido. O tecido age de uma outra forma. Então, na madeira, precisa dar uma lixadinha, mesmo que não for aquela lixada para ficar super lisinho, mas tem que deixar dar uma lixadinha, porque se ela ficar com elevações, conforme você aplica o stencil, a tinta pode entrar ali por baixo. Então, convém dar uma lixada prévia, tá? Um outro detalhe, eu não sei se eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas olhem, eu passei uma demão de cola aqui atrás. Isso não é imprescindível, mas se você tiver, essa cola é aquela cola em spray, a cola temporária, você dá uma espirradinha aqui atrás, porque isso vai ajudar bastante, tá? Vai te, como é que fala? Encurtar caminho. Vai diminuir bastante o seu tempo.
E aí a gente vai passar aqui porque você vai ter menos preocupação. Passa bem a mão para ficar aqui as letrinhas com cuidado, tá? Para não danificar o stencil, mas passa bem a mão no entorno das letras e depois eu vou pôr uma galinhazinha aqui. Esse meu stencil já foi até o mesmo que eu usei lá na outra, tá? No outro, na gaveta mesmo. Então você posiciona tudo direitinho, ele já vem com o contorno certinho, então se você tiver uma linha ali, fizer uma marcaçãozinha, você já consegue posicionar ele numa boa. Passa bem assim o seu dedo. E um outro detalhe agora é que eu não vou usar pincel. O pincel aqui nesse caso, ele pode trazer um certo prejuízo. Então eu vou usar eu posso usar um daqueles pincéis que tem mesmo uma esponja na ponta ou um rolinho. E aí eu vou distribuir aqui pelo rolinho, ó. Peguei a tinta, mas eu continuo distribuindo a tinta por todo o rolinho e eu não estou apertando, tá? Eu não quero que a tinta entre lá dentro, porque eu não quero um excesso de tinta aqui. Então, eu estou pegando bem pouquinho da minha tinta ali e vou passar aqui também com cuidado, olha. Eu venho com bastante cuidado, lembrando de que o meu stencil, ele tem um contorno, então cuidado para você não passar. Desculpa, gente, eu acabei colocando uma tinta que é da mesma cor, ninguém vai ver nada, né? Deixa eu usar a tinta branca aqui. Coloquei um pouquinho de tinta aqui, tá? Vou usar uma tinta branca e vou dar uma misturadinha ali para ela ficar ligeiramente mais clara. Você nota que dá para você fazer o mixer até no próprio rolinho, tá? Se você de repente quiser, até uma dica legal, se você quiser multicolorido, o Bruno, por exemplo, achou que eu devia ter feito as letrinhas coloridas, sabe que ele sempre vem dar a opinião dele, né? Às vezes eu aceito, às vezes não. É que aqui no caso, eu não queria muito espalhafatoso, eu quero mesmo que se pareça com o mesmo estilo que eu estava fazendo. Então, olhem, eu tô rolando o rolinho aqui em cima, sem pôr força, porque se eu puser força, a tinta vai espirrar lá embaixo. Então, é bem devagarinho e eu vou gastar essa minha tinta aos poucos. Passo uma demão, deixo secar, passo a segunda demão, deixo secar, passo até uma terceira, até eu ver que está do jeito que eu quero. No meu caso aqui, eu vou já mostrar para vocês, eu não quis que ficasse uma pintura muito chapada, porque eu quero uma peça que me represente, que já foi pintada há um bom tempo atrás. Então, como se eu tivesse pego em algum lugar, sabe, alguma peça que já tivesse sofrido o desgaste do tempo. Então, eu estou passando bem devagarinho, sem apertar. À medida que eu vou gastando, aí sim eu posso ir colocando mais força para poder pegar a tinta direitinho, tá? Deixa secar. Você pode acelerar a secagem usando um secador de cabelos no frio, tá? Coloca o secador de cabelo, deixa secar para você vir com outra demão, tá? Terminei, secou completamente, nós vamos retirar, eu vou até retirar aqui, gente, mas eu vou levantar só um pedaço, porque depois eu vou terminar e vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Deixa eu levantar aqui, olha, levanta com cuidado, porque lembra que ela tá coladinha lá no fundo, né? Levanta com cuidado pra você reutilizar, porque a utilização dele vai depender do seu cuidado, tá? Vou levantar, vocês vão ver que ele não tá bem certinha a letra, porque precisaria de mais 2 ou 3 demãos. Mas só desse jeito já tá bacana. Mesmo que fique com esse efeito, já dá uma carinha de envelhecida pro negócio, que vai ficar bacana para você fazer aquilo que você quiser. Neste caso, tá? Nesse estilo. E aí eu fiz mais 2 coisas lá. Primeira coisa que eu fiz foi pegar uma escova velha, que é uma escova que fica no meu estojinho de pincéis, e eu pego um tantinho de tinta, gasto ele também um pouquinho, olha, não pode ser muito líquido, e eu vou fazer espirros, olhem. Esse espirro que eu já vou mostrar para vocês na peça, sempre de pouco em pouco, nunca pega muito não, para não ficar um efeito indesejável, olhem só. Então aqui eu estou fazendo com um branquinho, que vai me dar uma sujeirinha, né, um aspecto de uma coisa que já sofreu um tempo, mas eu vou fazer com a outra cor também, que é para pegar em cima das letras. Então ele já vai tendo, não sei se tá dando para ver, deixa eu pôr um pouquinho mais, ó, em cima das letras, já com a tinta escura, para ter
o desgaste, tá? Para dar um aspecto, né, de desgaste. E aí, tá pronto. Você lixa bem, pode dar umas lixadas. Deixa eu pegar minha peça pronta aqui pra gente ver, olha. Você pode lixar a peça aqui no entorno, ou mesmo aqui em cima, você pode ainda dar um desgaste nela, né? Lixar com uma lixa fina, uma lixa 200 mais ou menos, para você lixar e tirar bem de leve, tá, gente? Porque não é para ver até o fundo, não. Às vezes até aparece aqui, ó, apareceu um pedacinho da madeira, mas essa lixada é bem de leve, tá? A pintura estando pronta, nós vamos, não é envernizar, mas vamos dar um acabamento que eu faço com uma cera, é uma cera automotiva, é uma cera de carro. No caso aqui não é nem a incolor, pode ser incolor. A minha aqui, ela tem uma corzinha, eu vou pedir pro meu diretor. Senão eu vou quebrar a unha, diretor, por favor. Para ele abrir para mim. E aí eu vou usar, obrigada. Eu vou passar essa cera com o que a gente chama de boneca. A boneca é um paninho, se você tiver um algodão cru como o meu aqui, ou até uma malha, uma camiseta velha, você faz, olha, é uma peça que você, uma enrolada que você dá no tecido, isso chama-se fazer uma boneca. Pega um pouquinho só da cera. Eu gosto de pôr a tampinha assim, ó, dar uma amassadinha na cera primeiro, para ela dar uma entradinha lá no tecido. E aí a gente vai passar aqui nessa parte para ela ficar invernizada, protegida. Gente, há muitos anos, a minha geladeira, a gente só cuida com cera, tá? Tudo em casa que a gente vai fazer, eu não digo para vocês passarem isso nos móveis, até porque fica um cheirinho forte. Ela tem um cheirinho de cera que eu adoro, tá? Eu acho que fica um cheirinho de casa limpa. Quem é da minha idade sabe, né? Antigamente a gente encerava e depois passava uma enceradeira. Então é um cheirinho delicioso. Então você passa, não é muito não, tá? Pode passar assim, mas pode também fazer movimentos circulares. Depois pode vir com uma outra flanelinha limpa para você tirar o excesso e dar o lustro, o lustro para ficar bonitinho, tá? Passa em tudo, passa em toda a peça, porque além de tudo isso vai proteger. De vez em quando, alguns móveis que a gente tem em casa, a gente passa também, tá? Então fica super bacana e super protegido. Eu sempre tenho uma latinha dessa para fazer esse tipo de coisa, tá? Funciona como um verniz, dura tanto quanto um verniz, tá? E protege a peça e dá um brilhozinho bem suave, bem satinê. Não dá aquele brilho como alguns verniz, né? Um brilho mais suave. Ficou bacana, não ficou, meninos? Vocês gostaram? Eu achei que ficou lindo, ficou bem do jeito que eu imaginava. Agora eu vou pôr a partezinha aqui do meio, né, o puxador, e aí a pecinha tá terminada, tá? No caso de pintar móveis, olha, aqui tá até borradinho. Eu vou arrumar, aqui também deu um tropeço nela ali, agora eu vou arrumar. Vou pintar aqui dentro, mas eu pintei a parte de dentro eu deixei na primeira cor. Na cor que eu tinha utilizado por baixo, que é essa que aparece aqui na hora que eu lixei. Eu gosto disso, acho legal você abrir um armário e dentro tá diferente do lado de fora. Isso que é bacana da gente pintar, porque aí você faz do seu jeito, do seu gosto, tá? Dá pra pintar até fórmica com essa tinta. Se você tem um móvel de fórmica que tá bonita, não precisa tirar, ou mesmo que tenha alguns pedacinhos que você quer colar, pode colar com aquela cola de contato e depois você pinta com essa tinta. É perfeito, gente. Eu já vi pintarem até chão da casa mesmo com essa tinta. Ela é muito boa mesmo, fica bem firme, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive na parede, tá? Às vezes a gente tem uma parede que tá forte. A gente aqui no ateliê mesmo tinha uma parede vermelha que eu queria deixar branca. Imagina o sacrifício. A gente deu uma primeira demão com a tinta preparada, com o gesso de cinza, e depois pintamos da outra cor, que eu nem me lembro agora que cor que era, uma cor próxima dessa mesmo. Ficou perfeito, super bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijinho e até a próxima.